Olha, não sei qual horário você estará me ouvindo, se ao vivo ou gravado, mas não importa. Hoje eu quero bater um papo um pouquinho diferente. Você sabe que todas as notícias que a gente traz até aqui, elas são comentadas. E eu faço questão de comentar, porque a gente traz o tempo raiz, o tempo do rádio, quando nós começamos lá atrás. Isso aqui que nós estamos hoje, muitos assombrados, eu não, com essa tecnologia que já chegou atrasada no Brasil, que é claro que eu estou me referindo à internet, o avanço da tecnologia. Nós temos hoje um público de todas as gerações. E também tem um detalhe interessante, hoje, jovens, quando eu digo jovens, aquele que já começa a entender a vida, até um senhor ou uma senhora de 100 anos de idade, lúcidos, é a vida. Então, essa classe de gerações não podem afirmar que não sabia, não entende. Na internet hoje está todo tipo de informação e também de desinformação, e dá para você separar bem o joio do trigo, não é? Dá para você separar bem o que está certo e o que está errado. Por exemplo, você bate uma notícia nas redes sociais e você vê com tanta propriedade alguém falando, e pelo fato de ser alguém famoso ou não, porque hoje tem a inteligência artificial, dá para perceber o que é o certo e o que é errado. Dá para você separar isso. Concorda comigo ou não? Agora, tem pessoas também que prolifera, compartilha, isso que é perigoso, notícias falsas. Mas isso não vai mudar o mundo, esse meu início de comentário. O que eu quero dizer é o seguinte: a vida se transforma, e a vida é aqui, onde nós estamos, na terra. Eu estou colocando esse fundo musical, instrumental, porque para sensibilizar a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, principalmente aquelas pessoas que não têm o costume de pensar ou imaginar que o amanhã será igual para todos nós, independente se você tem uma classe social bacana, se você é rico, milionário. É claro que existe uma vida totalmente diferente, mas o amanhã será igual. Quer um exemplo aqui? Hoje nós vamos aqui com duas notícias, e são notícias que durante a semana passada e essa, me parece que praticamente todos esses programas de fofocas falaram sobre isso, mas eles falam de outra ótica, que é justamente para viralizar, né? São as fofocas colocando um molhinho ali, uma mentira aqui ou acolá. Mas eu quero falar justamente sobre a valorização que eu e você precisamos ter em nossas vidas. O rádio é uma escola, e ele se transforma porque através dos tempos, e hoje eu falando para muito mais gente do que o tempo de rádio, isso nos traz um reforço para que a gente venha aqui e coloque em pauta assuntos que muita gente não quer perder tempo, quer dizer, acha que está perdendo tempo com isso. Então veja só, você que tem mais de 50 anos de idade, com certeza já ouviu falar do ator Francisco Coco. Ele foi galã nos anos 60, 70. Eu, quando era moleque, a gente estava ali assistindo televisão, a mãe que mandava, é claro, assistindo novelas, e tinha lá o Francisco Coco, Regina Duarte, Tony Ramos, até hoje aí, e tantos outros artistas.
E por que eu estou falando? Vou falar do Francisco Cuoco. Porque ele, em uma entrevista, disse muito bem sobre a realidade que ele está hoje. É o tempo passou. Então não dá para extrair mais do que eu venho aqui com essa notícia. Ele deu uma entrevista recentemente para a Folha de São Paulo e foi essa notícia redistribuída, que é normal, para outros veículos de comunicação, mas originalmente a sua entrevista foi na Folha de São Paulo. Eu li a notícia inteira e também extraí em 1981, olha só como o tempo passa, isso eu acho muito bacana, na Rádio Record, AM 1000 kHz, tinha lá o programa famoso, Silvio Santos, e para quem não sabe, o Silvio Santos começou no rádio, então ele estava nessa época na Rádio Record, e lá ele apresentava o seu programa, que era um show, na verdade um show, pela manhã. Então tinha a Zora Ionara, a sua produtora Terezinha, a Zora Ionara falando sobre os horóscopos, né? Astrologia. Tinha o Décio Piquinini, de vez em quando ia para lá tal, mas quem falava sobre os assuntos ligados à televisão, ao artístico, era o Nelson Rubens. Exatamente, o Nelson Rubens que você hoje ainda pode vê-lo na Rede TV. O Nelson Rubens foi pioneiro em fofocas dos artistas, né? Muito amigo do Silvio Santos. E lá ele tinha um sucesso tremendo. E em 1981, eu tenho até essa gravação, no intervalo o Silvio Santos: ô Nelson, é verdade que o Francisco Cuoco está sendo procurado em Copacabana, no Rio de Janeiro? Olha só, naquela época o Silvio Santos dando a manchete. E aí o Nelson Rubens, claro, combinado, riu, falou: não, Silvio, a verdade é o seguinte, a esposa do Francisco Cuoco, eu não sei qual novela que ele estava, mas fazendo sucesso, ele comprou uma boutique para ela. Boutique, hein? Olha ele todo chegando. Boutique é uma loja de roupas, né? Loja de roupas femininas. E ele comprou, de repente, para ter um dinheirinho a mais, ou sei lá, né? Mas enfim, a Gina, esposa dele, aliás, uma moça muito bonita, primeira esposa, e só que de vez em quando, uma vez por semana, ele passava lá, né, para visitar a esposa e tal, e claro que vazava a notícia e enchia de fãs essa boutique, essa loja. E aí, aquele alvoroço todo, até a polícia teve que chamar, porque autógrafo, o pessoal rasgando as roupas do Francisco Cuoco, e a dificuldade de ele sair da loja, e claro que atrapalhava as vendas. Isso era comum até, viu pessoal, na época, tanto artistas da música como da televisão. Bom, para resumir, ele não foi mais na loja, justamente para evitar que, primeiro, que a loja falisse, não vendesse mais, mas todo mundo ficou sabendo que essa loja em Copacabana, da Gina, era da esposa do galã da televisão brasileira, das novelas, Francisco Cuoco. Pois bem, o tempo passou, estamos em 2025, hoje ele não mora mais no Rio de Janeiro, ele está morando aqui no bairro dos Jardins, bairro nobre, para quem não sabe. Ele mora em um apartamento, dizem que é um apartamento muito grande, e ele mora sozinho. Para não falar que mora sozinho, ele mora acompanhado da sua irmã, de 86 anos de idade. O Francisco Cuoco tem atualmente 91 anos de idade. E nessa entrevista, o que chamou a atenção, claro, as pessoas ficaram assustadas, não é? Que ele falou a verdade, ele falou a realidade. Ele não consegue andar, ele não consegue caminhar sozinho. E por algumas razões, uma delas é, claro, o sobrepeso e algumas doenças que vêm ao longo do tempo, né? Todos nós temos um motorzinho, independente se você é famoso ou não, não é? Nós temos problemas de saúde, e ele tem alguns problemas de saúde, e um deles é o sobrepeso, excesso de peso.